Uma mala cai quando está sendo colocada dentro do navio e percebem um cheiro forte e um líquido saindo dela. Ao abrirem, descobrem o corpo de uma mulher irreconhecível. Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde juntos vamos papear sobre diversos casos do Brasil e do mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos primeiros casos de grande repercussão no júri de São Paulo, o crime da mala cometido em 1928. Tem um outro crime da mala conhecido, mas ele foi 20 anos antes desse, e o que eu vou falar hoje é o de 1928, hein, galera? Hoje eu quero trazer as fontes desse caso antes de contar, porque é um livro que eu descobri após muita pesquisa, assim, foi bem difícil de achar, mas eu achei ele muito bom. E as fontes foram o site migalhas.com.br, o site do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo e o livro O Crime da Galeria de Cristal e os Dois Crimes da Mala de São Paulo, 1908 e 1928, de Boris Fausto. Eu recomendo a leitura porque tem muito detalhe mesmo. Pelo que eu achei, ele fez uma pesquisa árdua para trazer essas informações, além das manchetes para o livro, né? Então, ele trouxe muito sobre a vida deles antes do caso e como a família esteve nos tribunais. Para relembrá-los, hoje, mais tarde, terá todas as fotos e vídeos referentes a esse caso lá no Instagram do podcast, @Papo Criminal. Além disso, eu vou sempre lá avisar que tem episódio novo e vou trazer alguns outros conteúdos como dicas de filmes, séries e livros com temática True Crime. Dito isso, vamos ao caso. Entre 1925 e 1926, Giuseppe Pistone e Maria Mercedes Fea se conhecem a bordo do Júlio Cesare, um navio de carreira que partia da Itália rumo a Buenos Aires, Argentina, e logo já iniciaram um relacionamento. Pistone nasceu em 1897 em Canelli, uma pequena cidade do norte da Itália. Seus pais eram gente de recursos como agricultores vinhateiros. Ele participou da Primeira Guerra Mundial e, quando o conflito teve fim, ele sentiu-se livre para tentar a sorte do outro lado do Atlântico. Passou alguns anos na Argentina até que voltou à Itália para receber a herança deixada por seu pai, mas logo decidiria voltar à Argentina em 1925 ou 1926, não é muito certo, quando ele conheceu a Maria. A Maria Fea, coincidentemente, também nasceu em Canelli, mas ela se mudou para Turim ainda quando criança. Há indícios de que ela pertencia a uma família de classe média, com requintes de boa educação. O seu pai falecera em 1920 e 5 anos depois, a mãe, Victoria Lazzarini, decidira emigrar para a Argentina em companhia de um dos filhos, Giuseppe, chamado de José aqui no Brasil. Muito jovem, Maria permanecera na Itália em companhia de Esther, irmã mais velha, que era cantora lírica e começava uma carreira no ambiente musical de Turim. Por sua vez, Maria viria a trilhar caminhos semelhantes aos da irmã, dedicando-se ao piano, que mais tarde iria garantir parte de seu sustento em Buenos Aires. Voltando ao dia que se encontraram, Maria tinha 19 anos e viajava sozinha quando Giuseppe a viu e admirou o ar gracioso, olhos claros e corpo delicado da jovem. Ao conversar com ela, se admirou ainda mais. Giuseppe, por sua vez, não era muito atrativo fisicamente, era franzino e possuía uma extensa calvície. Maria gostou de seus modos e principalmente de sua fala sedutora. Quando atracaram em Buenos Aires, a mãe de Maria e seu irmão estavam à sua espera, enquanto Giuseppe foi a Mar del Plata, onde possuía negócio. Para se reencontrarem mais tarde, trocaram o endereço. Meses depois, Pistone foi a Buenos Aires em busca da jovem, e os dois começaram um namoro que não era visto com bons olhos pela mãe da moça. De fato, Giuseppe não era propriamente um imigrante devotado ao trabalho, destoando nesse sentido dos traços da maioria dos imigrantes. Ele se considerava esperto bastante para saltar etapas, mesmo que fosse por caminhos perigosos. Anos antes, em sua primeira permanência na Argentina, tinha sido processado e preso, acusado de estelionato, fato certamente ignorado pela família de Maria. Mas, gostassem ou não seus familiares, o namoro seguiu-se ao casamento, realizado em fevereiro de 1928.
Após alguns anos passando pela Itália e Buenos Aires, em agosto de 1928, imigraram para São Paulo. Ao pedirem uma indicação de onde ficar, se hospedaram no Hotel do Oeste. Pistone começou uma busca por compatriotas e conheceu Francesco Pistone, um presumível parente, também nascido em Canelli. Francesco era dono de um armazém de secos e molhados no bairro de Santa Cecília, batizado como Casa Canelli. Ele acolheu o casal com carinho, empregou Giuseppe no armazém e os orientou no sentido de que economizassem e fugissem das diárias caras de um hotel. Fez mais e lhe indicou um quarto confortável que estava para alugar num prédio de apartamentos recém-construído na mesma rua do armazém, a Rua da Conceição. A essa altura, os recursos da herança de Giuseppe estavam quase esgotados. Seu salário era modesto, mas ele podia ainda contar com remessas da mãe enviadas da Itália. Grávida e preocupada com os gastos do marido, Maria convenceu a irem depositar nas mãos do comerciante a quantia de 15.000 liras, como uma espécie de reserva. Ao fazerem o depósito, ela constatou que a quantia era menor e atribuiu ao marido esse deslize. Maria começara a escrever uma carta à sogra, na qual dizia duvidar de que ele ainda tivesse recursos da herança de seu pai na Itália e solicitava que ela interrompesse as remessas de dinheiro ao marido, pois, infelizmente, ele não se comportava como uma pessoa que merecesse confiança. A carta foi parar nas mãos de Giuseppe, que, furioso, disse à mulher precisar do dinheiro, porque Francesco lhe propusera a sociedade para expandir o armazém de secos e molhados. Mas em depoimento prestado em juízo, Francesco não faz nenhuma referência a essa proposta. E mais, disse que nem confiava tanto assim em Giuseppe, principalmente porque ele deixava de comparecer por vários dias ao emprego sem dar satisfação nenhuma. Bom, no dia 4 de outubro daquele ano de 1928, uma quinta-feira, Pistone saiu do emprego por volta das 11h15 e se dirigiu ao quarto alugado para convidar Maria a ir almoçar num pequeno restaurante das imediações, como faziam de vez em quando. Maria Citrângulo, que era a zeladora do imóvel, ouviu o bater da porta do apartamento e, em seguida, uma discussão barulhenta, cheia de gritos. Depois os gritos deram lugar a sons abafados e, por fim, silêncio. Pistone estrangulara Maria, apertando-lhe a garganta, e a asfixiara como uma toalha. A zeladora não estranhou os gritos seguidos do silêncio, porque eles tinham se tornado comuns nos últimos tempos, e ela decidiu não se meter em briga de casal. Mas ela deveria. Quanto a Pistone, segundo declarou mais tarde, o ato que cometera, apesar de justificável, o deixou desesperado. Vagou por muito tempo pelas ruas da cidade, ele pensou em se entregar para a polícia e resolveu que ia se suicidar, mas lhe faltou coragem. Em vez de tentar pôr fim à vida, preferiu salvar a pele. No dia seguinte ao crime, sexta-feira, foi a uma casa de malas da antiga Rua São João, e agora Avenida São João, e comprou um baú na loja de um italiano, Domingos Massigrande. Nome difícil? Enfim, além disso, ele comprou um maço de cordas. Depois da entrega da mercadoria em seu quarto por um carroceiro, dedicou-se a uma tarefa macabra. Ele seccionou o corpo já rígido de Maria com uma navalha, na altura dos joelhos, e quebrou seu pescoço, para poder encaixá-la dentro do baú. Na manhã de sábado, providenciou o envio da pesada peça para Santos, sem acompanhá-la, e desceu a serra pelo trem noturno. Retirou o baú da estação ferroviária de Valongo no domingo e conseguiu colocá-lo num caminhão, junto com várias malas encaminhadas ao vapor Massilia, com destino à França. Nas proximidades do cais, foi a uma agência de viagens. Pediu uma etiqueta que preencheu com o nome de um falso destinatário e, apesar do cheiro insuportável que se desprendia do interior do baú, tudo corria bem, pois era comum que os passageiros de terceira classe embarcassem com toda sorte de comestíveis para presentear amigos e presentes do outro lado do Atlântico. Entretanto, quando a mala estava sendo içada com destino ao porão, as coisas desandaram. Quando estava suspenso no ar, ele retornou ao solo,
porque o imediato da embarcação resolveu inspecionar o volume mal cheiroso antes de que ele se misturasse às outras malas dos passageiros. Mas em entrevista ao jornal À Noite, o marinheiro Fleury Delphonse, que acompanhava de perto o embarque, contou outra história. Segundo ele, uma das linhas que segurava as malas se rompeu e o baú, que já estava meio desequilibrado, despencou, caindo no porão. O fato poderia parecer um incidente sem importância, mas não para o marujo experimentado que viu a ocorrência um sinal de mau agouro. Seja como for que ele caiu, sendo deslizando do alto e caindo no chão, ou ele caindo porque se desequilibrou e estourou a linha e ele caiu no porão, seja como for, daí em diante as versões passaram a coincidir. Colocado no cais, o baú continuava trancado e notou-se que uma das juntas do baú escorria um líquido escuro. Um carpinteiro da companhia de navegação pôs fim ao mistério, ao romper a fechadura da peça. Lá dentro não se encontravam animais mortos, queijos ou salames, mas sim o corpo em decomposição de uma mulher jovem que àquela altura não era possível identificar. Remexido ao interior do baú, policiais constataram que Pistone acomodara o corpo com almofadas e roupas para evitar o balanço durante o transporte. Tentando amenizar o cheiro fétido que se desprendia do baú, ele incluíra entre os pertences caixinhas de pó de arroz e um vidro de perfume. Havia também outras peças e objetos no interior do volume, como se Pistone quisesse preparar com cuidado uma viagem de Maria para outras terras. Entre eles, um elegante chapéu com a inscrição 31, um vidro de pastilhas para a garganta e um mensal impresso em italiano. Além disso, o desastrado Pistone colocara sobre o corpo de sua mulher uma camiseta rasgada na altura do peito. O pedaço de tecido foi encontrado mais tarde numa cesta de lixo no quarto do casal. E nele haviam as iniciais MF. Nesse momento, houve ampla repercussão midiática e um comerciante reconheceu a corda e a mala divulgadas em fotos nos jornais, pois as havia vendido para o suspeito dias antes do crime. O vendedor foi à polícia e indicou o endereço no qual tinha entregado os objetos. Ao ir ao endereço, a polícia encontrou vestígios de sangue, mas nenhum sinal do acusado. No meio tempo entre o encontro do corpo e ser preso, Giuseppe pernoitou na cidade e na segunda-feira voltou de táxi a São Paulo, evitando tomar um trem. Foi em busca de um comerciante judeu de móveis usados, Max Tableau, descrito mais tarde na imprensa como um russo baixinho, gordo, com um defeito na vista, estabelecido na rua Santa Ifigênia, a quem vendeu a mobília do casal. Na pressa, esquecera de um detalhe. Na gaveta do guarda-roupa, ele deixou a navalha com que seccionara o corpo de sua mulher, encontrada dia mais tarde pela polícia. Como os vizinhos estranharam a saída dos móveis, Pistone explicou que a Maria caíra doente e decidiu se abrigar provisoriamente na casa de amigos, e logo eles já se mudariam para uma casa na Barra Funda. Como eu citei, com a ampla repercussão midiática, um comerciante reconheceu a corda e a mala divulgadas em fotos nos jornais, porque ele havia vendido para o suspeito uns dias antes. Aí o vendedor foi até a polícia e indicou o endereço ao qual tinha entregado os objetos. E ao ir ao endereço, a polícia encontrou vestígios de sangue, mas nenhum sinal do acusado. Entretanto, a polícia conseguiu o endereço de um amigo de Giuseppe. A esposa desse amigo indicou um terceiro endereço no qual o suspeito poderia estar, e foi lá que os agentes públicos encontraram ele. Em suas primeiras declarações, entre períodos de calma e crises nervosas, Pistone tentou se justificar com uma história fantasiosa. Segundo ele, no dia do crime saiu mais cedo do armazém de secos e molhados para ir almoçar em casa. Ao entrar no prédio em que morava, tomou o elevador, desceu no terceiro andar e, ao caminhar pelo corredor, esbarrou num homem corpulento que trazia um chapéu de palha nas mãos. Achou o homem estranho, apressou o passo e, quando entrou no apartamento, se surpreendeu com a mulher seminua na cama desfeita do casal. Num desespero, a visão dele escureceu e, sem saber o que fazia, ele agarrou o pescoço de Maria e começou a apertar com muita raiva e, sem pensar,
acabou por asfixiá-la. O caso foi julgado 3 vezes no Palácio da Justiça da cidade de São Paulo. No primeiro júri, em 15 de julho de 1931, presidido pelo juiz de direito Herculano Crispim de Carvalho, Giuseppe foi condenado a penas de 31 anos de reclusão. Após a apelação, a cargo do advogado Álvaro Teixeira Pinto, que sustentou a tese de morte natural da vítima, o tribunal anulou o júri. Em 29 de fevereiro de 1932, houve o segundo julgamento. Presidido pelo juiz de direito Paulo Américo Passalacqua, Giuseppe foi condenado a 26 anos de prisão. Novamente, o júri foi anulado, dessa vez pela Suprema Corte, em razão da inconstitucionalidade de um dos dispositivos legais aplicados no julgamento. O último júri ocorreu em 5 e 6 de agosto de 1937 e foi presidido pelo juiz de direito José Soares de Mello. O réu foi condenado a 31 anos de reclusão, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça paulista. Em 13 de junho de 1944, através de um decreto presidencial, sua pena é comutada para 20 anos de prisão. O Pistone é colocado em liberdade condicional em 3 de agosto do mesmo ano e sua pena é considerada cumprida em 5 de novembro de 1948. Ele consegue um emprego em Taubaté como zelador de um prédio, casando-se novamente em 1949 com uma mulher da cidade. O filho dessa mulher, de um casamento anterior, enteado de Pistone, revelou que sabia que seu padrasto havia assassinado a primeira esposa e que lhe havia contado várias versões do crime. Pistone morreu doente em 1956. O corpo de Maria Féa foi sepultado no cemitério da Filosofia em Santos, e seu túmulo, desde então, virou alvo de uma espécie de peregrinação religiosa, com fiéis atribuindo a ela diversos tipos de milagres e considerando-a uma espécie de santa. Uma curiosidade sobre esse caso, antes da gente terminar, é que a mala se encontra em exposição no Museu do Crime, no prédio da polícia na USP, em São Paulo. Eu fui ao Museu do Crime em 2022, que eu me lembre, e lá, além da mala, dentro eles colocaram uma recriação de como estava o corpo da Maria quando foi encontrado, no formato de uma boneca de cera, e uma recriação da cabeça de Giuseppe. Inclusive, para quem é mais forte, eu recomendo muito a visita lá, mas para quem é mais sensível, é melhor ficar em casa. E é isso, pessoal, muito chocante esse caso. Eu imagino como as pessoas que encontraram o corpo dela devem ter sentido, porque ao ver a recriação no museu já foi um choque pra mim. Imagina pra eles que viram pessoalmente o corpo real, tipo, meu Deus. Mas enfim, pessoal, vão lá no @papo criminal, lá no Instagram do podcast, me contar o que vocês acharam desse caso. Eu já digo que eu acho o Oli ter ficado tão pouco tempo preso, assim, foi uma crueldade tamanha, e eu realmente não consigo ver o porquê deles terem soltado ele tão pouco tempo depois de ter sido preso, principalmente assim, porque foi uma coisa muito séria, gente, pelo amor de Deus. Foi tudo muito bem planejado, assim, ele comprar a mala, ele amarrar, ele, sabe, cortar o joelho dela, quebrar o pescoço dela pela cabeça dentro da mala, gente, pelo amor de Deus, sabe? Mas enfim, eu espero que em outro plano ele esteja pagando e que ela esteja hoje em paz. Como eu disse, lá em Santos é bem comum que as pessoas visitem ela. Inclusive, se você é de Santos, me conta se você já visitou o túmulo dela, se alguém da sua família tem história de milagre com ela, porque por lá eles realmente são bem devotos a Maria Féa. E é isso, vejo vocês no próximo episódio. Até lá!